Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Equipe F analisando os jogos que aconteceram da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí a opinião dos comentaristas sobre os jogos que aconteceram. Já não consegue mais reagir àquilo que está sendo exigido no futebol hoje. Eu acho que o Neymar, por exemplo, eu vejo o Neymar pesado. Eu não vejo o Neymar mais com a mesma explosão. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que ele ainda não tem, fisicamente, ele não tem essa força, não sei se vai ter. E aí, para ele poder se destacar por conta da capacidade técnica, ele tem que ter a técnica e a explosão que ele tinha antes, porque aí ninguém pegava. É só lembrar dos gols, dos lances. Só que agora ele ainda tem a técnica, porque ele não desaprendeu a jogar, só que ele não tem o arranque. Ele não tem a explosão que fazia a diferença quando ia para o embate do 1 contra 1. Isso é recuperável? Depende dele. Depende das pessoas que estão ao redor dele. Mas depende dele? Lógico, depende dele e das pessoas que estão ao redor dele. De todos, do staff, mas depende muito mais dele. O Ancelotti disse que ele vai ter tempo para isso, que ele tem tempo até a Copa do Mundo. Respeito, se ele jogar assim, se ele continuar jogando assim... Se ele jogar do jeito que jogou ontem... Eu não convocaria. Nem ele vai para a seleção, mas não é ontem, nem o Hulk vai para a seleção, nem o Zé Rafael, ninguém vai para a seleção dali. Mas o Hulk já não está na seleção faz tempo. Não dá para a gente colocar o Hulk nesse balaio. Não dá, nem dá para comparar Hulk com o Neymar. E eu não, gosto mas acho muito que ele está falando, Zé, que o jogo, né? Pelo jogo, não, ninguém jogou nada. Sim, mas me fala qual é o jogo que o Santos... Mas qual é o jogo que o Santos vem jogando bem? Qual é o jogo? Ontem, qual é o jogo que o Santos vem jogando bem? O Santos não vem jogando bem faz muito tempo, desde o começo. Não, contra o Flamengo ele jogou bem. Sim, e quando foi esse jogo, Bobozinho? Já faz tempo. Faz tempo. Né? E depois desse jogo acabou... Faz tempo. Por ser Flamengo, porque se fosse outro clube... Depois do Flamengo ele teve um desempenho, ok, contra o Juventude, é que fez 2 gols, tal, mas não foi nada. Mas respeitando logo, é o Juventude. Ontem o time do Atlético proporcionou ao Santos a maior tranquilidade para jogar. O São Paulo, como diz o Pascoal, fez um sistema tático de coisa de maluco. Eu gosto, Zé. Que o lateral é ponta, e o ponta é lateral, o volante cobre, o zagueiro sai para ser o volante. Ele coloca 3 zagueiros, ele põe o Nathanael, né, como zagueiro, aí põe 3 zagueiros, aí põe o Vera na frente do zagueiro aqui, aí abre um pouquinho o Alan Franco, faz uma linha de 4 jogadores aqui com Arana, Hulk no meio campo, com... Tinha o Alan Franco aqui que fazia um pouco e o Scarpa. Aí ele põe centralizado o Rony e do lado esquerdo, ao lado do Arana, ele põe o Coelho. Se o Santos tivesse um pouquinho mais de qualidade, se o Neymar caprichasse em 2 finalizações, o Santos iria acabar o primeiro tempo com 2-0 fácil, tranquilo. No segundo tempo ele muda um pouco, tem a expulsão do Zé Aldo. Aí muda... Zé Ivaldo, desculpa. Aí muda a forma de jogar, porque ele põe o Igor... E, logicamente, se o árbitro tivesse dado o pênalti do Scarpa no Neymar, o jogo poderia ter sido completamente diferente. Mas não sei, porque você viu, o Atlético fez 1-0 e o Santos empatou, então não tem essa garantia de que o jogo vai ser expulso, vai mudar, beleza, mas você não tem a garantia 100% de que o time vai ganhar. Você vê, tem vários exemplos aí, vê o Vasco. Também, hoje... 2 exemplos nesse final de semana de times em superioridade numérica de jogadores... E não conseguiu ganhar. Não conseguiu ganhar, não. Levaram o empate. Então, o Atlético Mineiro e o Vasco. E o Estudiantes não conseguiu ganhar, empatar. Eu acho que o Voivoda falar sobre o Neymar? Então, eu acho que os treinadores precisam armar o time... E fazendo com que o Neymar entenda que ele tem que fazer parte do time, não o time jogar para ele. Essa fase da vida dele, eu acho que já acabou. Alguém precisa falar para ele, Neymar, você já não consegue ser mais o mesmo. Essa tua fase aí acabou. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar para o time. Porque tá vendo a Arrascaeta aqui, você tá vendo, tem outros jogadores aqui que estão jogando para o time, olha o que acontece. Mas precisa muita coisa combinar para o Neymar também jogar. Não, mas o Plihal, assim... que eu não posso falar o que eu penso realmente. Bota o Arrascaeta no time do Santos aí para ver se ele vai jogar. Sim, mas ele não vai ficar na nhaca que fica o Neymar, né, Zinho? Ele vai participar muito mais do jogo, né? Ele vai ser um cara muito mais... um exemplo para os outros caras. O Neymar hoje não ajuda. O Neymar perde a bola e fica olhando. O Neymar perde a bola e fica olhando para os jogadores fazendo, vem cá, faz isso, faz aquilo. Eu não vejo o Arrascaeta fazendo isso. Eu vejo o Arrascaeta se esforçando, eu vejo o Arrascaeta sendo um cara importante, sendo líder...
Né? Eu vejo várias diferenças entre Neymar e Arrascaeta. Acho que o maior problema do Neymar seja má companhia. Não acho que é má companhia. Eu acho que assim, eu acho que o Neymar pode ser um exemplo melhor para o time. Não que ele não seja, não estou no sentido pejorativo, não é isso. Estou falando que a conduta dele dentro de campo, intensidade, entrega, eu não quero que ele dê carrinho, não é isso. Não estou falando para ele... Te incomoda ele perder a bola e não voltar. Hoje ninguém faz mais isso. Não é só isso, Plihal. Não é só isso. Não é só parar a bola, vem cá, para. Não é isso. Eu acho que ele tem que entender como joga. Você vê o Felipe Coutinho. Fez um golaço. O time do Vasco é melhor do que o do Santos? Não. Pau a pau. Tanto que estão juntos ali na classificação. O que o Felipe Coutinho está fazendo nos últimos jogos? Quando ele se condicionou fisicamente, o que ele está fazendo? Corre, dá pique, rouba a bola, participa do jogo e tal. O Neymar não pode fazer isso? Será que o Neymar não poderia fazer e ter esse esforço que está fazendo o Felipe Coutinho? Porque o Felipe Coutinho, ele contagia todo mundo. Contagia todo mundo fica ali, pô, o Coutinho troca a bola e tal. Sabe o que acontece? Chega no segundo tempo, por conta dessa forma de jogar do Neymar, o Zé está cansado, o Rincon está cansado. Mas você acha que o Neymar não faz, só para a gente completar, porque ele não quer ou porque ele não consegue? Porque ele nunca vivenciou o que ele está vivendo hoje. O Neymar sempre, por onde passou, brigou por títulos. Sempre teve times bons. Sempre. Seja na seleção brasileira, que joga para ele, e aí são as opções feitas pelos treinadores, e aí tanto faz, para mim, nós estamos vendo o resultado. Agora, ele jogou no Santos com Paulo Henrique Ganso, ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Sai e vai para o Barcelona. O que ele pleiteia no Barcelona? Título da La Liga, Champions League, um dos melhores do mundo, se coloca entre os melhores do mundo. E ganha. Com mérito, mas você lembra como ele jogava no Barcelona? Ele corria, ele marcava a lateral, ele participava do jogo. Foi o lugar que ele foi mais coletivo. Beleza, aí ele vai para o Paris Saint-Germain. Opção dele, não tem nada a ver com isso. O que acontece? Ele volta a ser o Neymar, cheio de mimos, cheio deixa ele fazer o que ele quiser. Pegava a bola no meio campo, não sou eu, tem imagens aí, só você, ou eu estou errado, por favor, me corrija. Pega a bola no meio campo, espera, chama os caras, faz aquela graça, dá pancada, toma pancada, toca ali, toca aquilo. Ele apanhou a vida inteira, porque muitas das vezes foram escolhas erradas que ele fez. Entendeu? Agora, eu acho que ele pode fazer, já que não é eu falei do Arrascaeta, mas é só ver o Felipe Coutinho. Teve dificuldades, se lesionou, teve problemas, mas fisicamente agora ele está se colocando à disposição. E olha que o esquema tático do Fernando Diniz, o Felipe Coutinho não joga ele corre para o time. Não é que o sistema tático é montado para você ficar tranquilo aí, Felipe Coutinho, não faz nada, fica aí só com a bola nos pés. Pelo contrário. Então, assim, nós temos exemplo. Eu acho, porque o Neymar, a informação que eu tenho é que é um menino do bem, é um cara, gente boa. Eu acho que ele pode fazer isso. Eu acho que ele tem condições de fazer isso. Mais uma vez, reforçando o convite, exclusiva com Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, entrevista dada no final da semana passada ao Pedro Ivo Almeida. Ele fala bastante de Neymar, fala do Hugo Souza na seleção, favoritos à Copa do Mundo. Tá muito bacana o papo, uma longa entrevista no YouTube da ESPN Brasil, na íntegra, Fora Esporte, imperdível. A gente volta daqui a pouquinho para falar do Vasco da Gama, que por duas vezes, em duas ocasiões na partida contra o Ceará, esteve à frente no placar. O Vasco doou os gols, né, meu senhor? Dois, Pascoal. Doou os gols. Os dois gols o Vasco deu de presente pro Vozão. A gente volta daqui a pouco, Fora Esporte. Estamos de volta já com imagens tetra do empate do Vasco contra o Ceará. Ontem à noite em São Januário. O jogo começou com esse golaço de falta do Felipe Coutinho, tão raro a gente vê hoje em dia gol de falta. Esse foi um super gol de falta. E aí, Zinho, a partir deste lance, é com você, meu amigo. O torcedor vascaíno, a galera toda, todo mundo pensou o seguinte: sai vencendo, sai na frente, vem de uma classificação na Copa do Brasil, o moral tá lá em cima. A gente falava muito sobre quem perdesse, para quem ia ficar ruim, como é que seria a sequência de Vasco e Botafogo. Então tudo levava a crer que o Vasco engataria ali um jogo muito bom, aumentar o placar, vencer o jogo. Foi eletrizante, né? Os times correram muito, se dedicaram muito, tiveram chance para os dois lados. O Ceará dentro das suas limitações, mas muito bem montado pelo treinador, pelo Condé, né, que eu conheço, né?
conseguiu ali suportar pressões. Segundo tempo teve essa expulsão aí, né? Pisão, realmente, foi aos 27 do segundo tempo. O Vasco com um jogador a mais, todo mundo também pensou o seguinte: agora tá ganhando o jogo, 2-1 com um jogador a mais, né? Logo expulsão do Rodriguinho aí, né? Do Cuesta. O Rodriguinho foi expulso, o Cuesta faz o gol, e aí aquilo que o Pascoal falou, né? O Vasco doou esse gol, um chutão pra frente, né? O zagueiro um deixa pro outro, é minha, é sua, é de quem é. Me lembrou aquele gol lá da Libertadores, Pascoal, lembra? Do Gabigol, os dois zagueiros Pinola lá do River. Do River, um deixa pro outro e o Gabigol foi lá e fez o gol. Enfim, resultado frustrante. 49 do segundo tempo, sofreu gol de empate. O Vasco, com a vitória, dava uma aliviadinha ali para não olhar para a parte de trás. Agora continua coladinho ali na zona de rebaixamento. E o pior, que aí é a preocupação. Você viu a sequência que o Vasco tem de agora em diante? Meu Deus do céu. É Flamengo, é Palmeiras, é Cruzeiro. É só assim. Olha, então, Kizinho, só para não perder o bonde. São 4 jogos. É o Flamengo no domingo que vem, 17h30, Maracanã. Depois, na quarta-feira, 3 dias depois, o Vasco recebe o Bahia. Depois, no sábado da mesma semana, recebe o Cruzeiro. 2 partidas em casa, mas com 2 times que estão ali, G4 e G5. Depois, sai para enfrentar o Palmeiras. Então, são 1, 2, 3, 4 jogos pesadíssimos em sequência. Pode continuar. É isso aí. Não, e com o que você falou, Flamengo, Palmeiras, Bahia e Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar hoje, ele volta ao G4. Aí seria os 4 ali do G4. Só isso. Que o Vasco vai pegar. E aí vindo de um resultado que fica aquele sabor de resultado ruim. Não é que você buscou o empate aos 49, você cedeu o empate com um jogador a mais dentro de casa, né? Então o Pascoal está certíssimo, doou. O Pascoal foi os 2 gols, mas eu estou enfatizando muito esse último gol. Acho que os dois gols, o Vasco vacilou nos 2 gols. Na minha opinião, vacilou nos 2. E eu acho que, assim, o que salvou o Vasco foi o Grêmio perder. O Juventude perder. Então, mas em cima porque do Cruzinho, é tão difícil ganhar ponto no Campeonato Brasileiro, você desperdiçar 2, faltando 3 minutos para acabar o jogo. Por isso que tem... Um jogador a mais, Pascoal. O futebol, mais do que nunca, exige atenção o tempo todo. É capaz... Dá uma olhada nisso aí, vê se é bonito ou não é. Pascoal... Vê se é bonito. O Vascaíno não fique bravo comigo, mas é capaz que o Vasco não consiga, nessa sequência, nesses 4 jogos, somar mais do que 2 pontos. E esses 2 pontos estavam na mão. Olha lá. Para mim, isso é uma questão... O Vasco tem algumas eficiências assim, fora de propósito. Primeiro, a saída de bola é completamente equivocada. Como diz o Diniz, pode errar que eu assumo o compromisso. Errou, saiu o gol. É uma grande coisa assumir o compromisso. Errou, saiu o gol. Esse negócio de... bom, eu penso... É um conflito, né, Pascoal? Porque ele falou que ele não se baseia no resultado, né? Ele se baseia na performance. Mas só que o futebol, você tem que se basear no resultado. Olha lá, se você, com essa tela, Zé. Vai lá. Times com mais erros que levaram a gol, que terminaram em gol no Brasileirão. O Vasco sofreu 8 gols de erros claros. De saída de bola. O Fluminense 5, o Internacional 5. O Internacional potencializou esse número sábado, né? Contra o Palmeiras, né? Potencializou demais. Agora, o Vasco está no... eu acho que o torcedor do Vasco está cansado de ficar olhando quem está 1 ponto na frente, quem está 2 pontos atrás, como é que faz. Agora vem esses 4 jogos. Né? Eu acho que isso do Vasco é sofrido mesmo. Sabe, cansa o cidadão, né, cara? Ele não consegue curtir as alegrias. Não cansa. Segunda vez, porque tinha acontecido isso depois do 6-0, foram 2 derrotas seguidas. Depois de um jogo absurdo, acho que foi contra o Juventude e depois dentro de casa. Perdeu para o Juventude lá e perdeu para o Corinthians dentro de casa. E conseguiu uma classificação, não sei se inesperada, mas uma classificação muito legal no meio da semana. Foi quinta-feira o jogo, né? Contra o rival Botafogo.
e aí... Nos pênaltis. Nos pênaltis. Aí ele precisou jogar, né? Contra o Botafogo ele se defendeu, ele precisou jogar. E é estranho, por exemplo, você toma o Vasco tomar um gol no finalzinho do jogo, sabe, com a característica da equipe do Fernando Diniz. Aquele mudou tudo. Aquele mudou tudo, né? Ele colocou um monte de gente lá na frente, jogou sem volante no finalzinho e tal. O jeito do Diniz de ser. Só que aí você paga também por isso. Eu queria fazer uma pergunta pro vovozinho, que conhece mais, porque trabalhou lá no Vasco, é do Rio de Janeiro e tal. Eu estava lendo e vendo as coisas, né? A pergunta pro vovozinho, você que tem, eu vou abusar da sua experiência aí. Pelo que eu vi, umas 2, 3 pessoas assim questionando a permanência do Fernando Diniz atrelada à Copa do Brasil. Se ele não estivesse na Copa do Brasil, já poderia ter ido embora. Não, você tem razão, Zé. Essa pergunta é pertinente, porque há uma cobrança, sim. Tem um momento da alegria, ele foi para os braços da galera, né, quando classificou contra o Botafogo, o torcedor apaixonado, vendo o Vasco passar contra um rival, tudo é festa. Mas quando olha para o Brasileirão, que o Vasco tem aqui, eu estou vendo, 22 pontos. Né? 23. Vasco, 22 pontos. Não, 23. Com 22 jogos, né? Isso. 23 com 22 jogos. Mas aí é um ponto à frente do Vitória, da Bahia. Então, assim... Sim. O Vitória tem um jogo a mais. É complicado. Esse é um respirozinho. Mas aí, se você for ver, tá bom. Um jogo a mais, mas olha a sequência que o Vasco tem pela frente. Não, sem dúvida. Vamos lá. E você quer mais um detalhe, Vasco, quem é favorito? Quer mais um detalhe? Depois dessa sequência, sabe quem que o Vasco pega? Recebe o Vitória. Quem? O Vasco. Depois desses 4 jogos, recebe o Vitória e depois vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza. Depois é o contrário. Depois de pegar, talvez, os 4 times do G4 em sequência, se o Bahia ultrapassar o Mirassol, pode pegar 2 dos times do Z4 em sequência. Assim, a gente não tem aqui bolinha de cristal, não quero prever o futuro, nada. Mas nessa sequência dos 4 jogos, o Vasco não é favorito, mesmo jogando em casa. Jogando em casa contra o Bahia e contra o Cruzeiro. Ele não é o favorito, pelo futebol que está apresentando, oscilando. Né? Teve momentos que o Vasco até estava produzindo mais, sem resultados. Hoje, assim, eu não acho que ele fez um jogo maravilhoso contra o Ceará. Contra o Botafogo, na Copa do Brasil, o primeiro jogo ele foi melhor. O segundo, o Botafogo dominou. Ganhou nos pênaltis, segurou ali o resultado, o empate, mérito, né? Mas, assim, não foi melhor que o Botafogo. Estou falando no segundo jogo. E os times que ele vai pegar, só tem um que vai estar envolvido em competição, que é o Flamengo. Quando ele for pegar o Bahia, Brasileirão. Cruzeiro, Brasileirão. Palmeiras tem competições, mas na época não vai estar tendo jogos de Libertadores. Então, assim, Copa do Brasil, que o Vasco está na semifinal, contra o Fluminense, é só no final do ano, depois que acabar o Brasileirão. Então, eu acho complicado. É aquela coisa, de repente, surpreende, consegue resultados espetaculares, futebol tem disso, é apaixonante por causa disso, que pode fazer com que o Vasco até se livre ali da parte de trás da tabela. Acho complicado. É mais provável, infelizmente, né, que eu gosto do Vasco. Trabalhei lá, tenho um carinho pelo Vasco. Mas é mais provável que ele chegue para esses confrontos contra o Vitória e Fortaleza dentro da zona de rebaixamento. Zé Elias. Opa. Sabe onde é que eu estava ontem à noite, Zé Elias? Fui assistir um jogo do Campeonato Brasileiro. Não sei por... Obrigação profissional. Pensei... Nossa. O jogo mais próximo é esse aí, ó. Obrigação profissional. Morumbi, eu e mais 38.600. Não. Mudaram a escala? Não. Admirador do futebol e alguém que vive de falar de futebol. Não, mas por que especificamente esse jogo? Porque era mais próximo. Eu também vi o jogo. Há poucos quilômetros. Você não pode assistir em casa? Pascoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o São Paulo não tem Rafael Veiga e Maurício no banco, não, viu?
Lá é moleque de 15 anos o banco. Senti que é uma provocação aí, Pascoal. Tem provocações. É o Flamengo, ele gosta de provocar. Remorso aí, Pascoal. Vou falar um negócio pra você, esse gol foi bonito demais, pena que não valeu. Por centímetros. Pena que não valeu, mas foi um gol bonito. Foi um gol Tapia. São Paulo ontem com um ataque inédito. Tapia e Dineno. O Dineno não marcava, a gente viu agora há pouquinho. Havia 13 meses, ele ficou muito tempo fora, cuidando de uma lesão de LCA, né? Ligamento cruzado, que ele teve nos tempos de Cruzeiro. E ontem o São Paulo contra um Botafogo também mescladão, porque tinha jogado na quinta-feira, como eu disse agora há pouquinho, contra o Vasco. O David Ancelotti optou por deixar alguns titulares no banco. E, tirando essa jogada de perigo, o Botafogo não criou mais nada, Zé. O Rafael não sujou o uniforme contra um São Paulo quase reserva. O David, que é o treinador... Se não fosse filho do homem... Vou falar um negócio pra você. Tem 2 times bagunçados nesse momento. A gente já viu, eu anteriormente disse que o Cruzeiro não jogava nada, trocou o treinador, vê onde é que está o Cruzeiro. O Botafogo é uma bagunça em campo. O Botafogo é uma desordem em campo. Ontem começou o jogo com 3 volantes porque ele disse que não tinha ninguém de velocidade para atacar. Eu não entendi nada. O jogador do Botafogo, cada um quer resolver o jogo ao seu jeito, ao seu modo, e isso não é futebol. Existem outros companheiros, existem situações que você pode preservar os seus companheiros. Rigoni merecia esse gol, merecia, Pascoalzinho? Merecia, pelo arranque, por tudo. Eu pensei que a bola fosse entrar. Eu também. Na hora que saiu o chute, eu pensei que a bola fosse entrar. Até pela volta dele ao São Paulo e tudo mais. Entrou bem no segundo tempo. Acho até que a torcida do São Paulo esperava isso dele. Aliás, eu gosto mais jogando pela beirada no campo do que ele como centroavante. Eu acho que ele pela beirada... Não pode ser beirada, porque ele, no São Paulo, cai de produção, na troca do Crespo pelo Rogério, e o Rogério passou a deixá-lo no corredor e aí ele se matou. Não, mas de dentro, é de fora para dentro, que é a melhor característica dele, como a gente já viu ele jogar nessa jogada, por exemplo, ele vindo em direção ao gol. Essa jogada é incrível também, né? Incrível, o Luan quase faz um gol sentado. E é um jogador que estava praticamente descartado no São Paulo e consegue voltar. O São Paulo ganha o jogo, parabéns para o São Paulo, que está pensando na quinta-feira. O São Paulo tem um adversário duríssimo. Duríssimo. E tem a altitude de 2.850 metros para jogar. Então, o São Paulo, parabéns pela vitória. Agora, o Botafogo é preocupante. O Botafogo atinge aí um número de derrotas que há muito tempo não atingia em pontos corridos, né? O Botafogo está assim, em queda vertiginosa, o time não consegue se recuperar, o time não tem um centroavante que resolva, está muito complicado. O time é uma desordem em campo, a gente não consegue ver organização tática dentro do time do Botafogo. É incrível. Zinho, tá ruim, tá feia a coisa. Eu sei que dinheiro não é tudo no futebol, mas você pega o que o Botafogo investiu para essa temporada. Mais uma vez, investiu pesado. E o que o São Paulo não investiu, São Paulo não gastou R$1 em transferência de jogadores no ano. E assiste o jogo de ontem, fica difícil mesmo para qualquer pessoa do Botafogo explicar o que aconteceu. Assim, tem o resquício da quinta-feira, claro. Você perde no clássico a classificação, vem a cobrança, os jogadores sentem e o treinador faz muitas mudanças. Você comentou de São Paulo, realmente, o São Paulo tinha por que fazer, né? Tem uma decisão na Libertadores, mas o Crespo mais preparado como treinador, mais conhecedor do clube, mais conhecedor do futebol sul-americano. Desejo todo sucesso para o David Ancelotti, né? Tem uma carreira aí pela frente ainda, é bem jovem, mas para o momento do Botafogo de organização de equipe, de elenco, que foi destruído, construído, o maior responsável estava fora de campo, que é o Textor. Ele, para mim, é o grande responsável pelo ano do Botafogo. O Botafogo não vai ganhar nada, não vai ganhar. E está muito na conta dele. Se antes
A gente tem que elogiar o trabalho que ele fez de montagem, junto com a sua comissão técnica, o departamento de análise de desempenho, legal, tal, montou um time, deu certo, né? Aquele início não foi bom do Botafogo, e aí consegue trazer o Laje, né? E o Botafogo encaixou e arrancou para ser campeão da Libertadores e do Brasileirão. Mas não é toda hora que vai dar certo isso, mesmo porque os jogadores que saíram não foram substituídos à altura. Investiu muito, contratou muito, mas está longe de ter ali no campo ali um Almada, um Luiz Henrique, né? Não tem. Falando principalmente desses dois. E com os insucessos, a motivação e a confiança de alguns jogadores também baixou, caiu. E o torcedor começa a cobrar, a imprensa começa a cobrar. Então você trabalhar em cima disso com um treinador jovem que chegou agora, que está ganhando ainda uma forma de fazer o seu trabalho, num país diferente, numa cultura diferente, num jogo diferente, num estilo de competição diferente, com muitos jogos, muito mais do que ele trabalhou na vida dele toda. Sabe, não estou criticando o David Ancelotti não, porque ele foi contratado e ele veio tentar fazer o trabalho dele. E eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente. Mas no momento errado, a vinda dele para o Botafogo, para uma experiência agora que ele vai ter que reerguer esse time e tirar uma motivação ou uma estratégia de jogo que a gente ainda não enxergou no time. Ontem ele jogou com 3 volantes. Iniciou o jogo com 3 volantes. Então, assim, fica, como o Pascoal falou, os jogadores meio bagunçados em campo, sem saber muito suas funções, quem vai sair para o jogo, quem vai ser o segundo meia, dos volantes, quem vai sair, quem vai chegar mais, na hora da marcação, na hora de compactação. Você de quinta para domingo já fazer várias mudanças com um sistema de jogo diferente, aí vai pegar um time que está mesclado, mas está com confiança, tem uma Libertadores pela frente, o treinador já conhece mais o clube, o elenco, tem moral com a torcida, é mais experiente. Assim, o insucesso está muito ali para acontecer, e foi o que aconteceu com o Botafogo, infelizmente. E pela frente eu não sei como é que vai ser essa organização agora, acho que vai ter dificuldades. Dá para ver que o David não conhece ainda os seus jogadores, né? O Botafogo tem mais competições pela frente ou só o brasileiro? Não, só o brasileiro. Só o brasileiro. Só o brasileiro. Só o brasileiro. Nós estamos falando de uma data FIFA, que aí você tem o Savarino, beleza, Savarino e tal, né? Um outro jogo. Mas assim, tira Alex Telles. Alex Telles estava jogando? Foi viajar pela seleção? Não. Alexander, o Barbosa? Também não. Marlon Freitas? Também não. Segundo tempo, no finalzinho do jogo. Também não. Aí vamos lá, o Álvaro Montoro me parece que ele estava com um problema, né, gastrointestinal. Ontem não entrou, mas estava no banco. Não entrou também. Aí Matheus Martins entrou no segundo tempo. Mas no jogo passado ficou no banco também. Por que não colocou como titular? Por que não deixou jogando? Não tem mais essa questão de, não, vamos revezar, vamos poupar. Não, aí ele coloca o Danilo aberto pelo lado direito. Você quer colocar 3 volantes? Centraliza o Alan, põe o Nilton, põe o Danilo do lado esquerdo, faz o 4-3-3, entendeu? Aí você solta um pouco mais o Danilo para chegar, o Nilton, pressiona um pouquinho mais. A impressão que dá é que ele... mal ontem, impressão que dá é que ele ainda não conhece os jogadores que tem. Isso é perigoso. Até o goleiro machucou, né? A gente vai para o break. O boletim médico do São Paulo, só para arrematar aqui, o boletim médico do São Paulo normalmente traz más notícias, né? O dessa segunda-feira, ao contrário, só trouxe boas notícias. O Enzo Dias e o Wendel, que fizeram exames por conta de problemas ontem. O Enzo torceu o tornozelo e o Wendel sentiu uma dorzinha no adutor. Os exames não comprovaram nenhum tipo de problema mais grave, mais severo. Os dois viajam na quarta-feira, véspera de LDU e São Paulo, lá para Quito, lá para o Equador. E o Ferreirinha, que ontem não foi relacionado, treinou hoje normalmente e também deve fazer parte da delegação. Fala, Zé. Pascoal, faz aquela pergunta que ele te faz sempre. Como é que está o sorriso? Fala. Como é que está o sorriso? Cobrei. Deixa eu ver, como é que está o sorriso? Para fechar as boas notícias, o Lucas Moura, que passou por uma artroscopia no dia 30 do mês passado, 15 dias atrás, portanto, tem chances reais de participar
da volta contra a LDU, não imagino como titular, mas pelo menos sendo opção no banco de reservas. A gente vai fazer mais uma parada do Equipe F. Volta em instantes. Como é que tá o sorriso do apresentador com essas notícias? 23 horas com os Fábios Luciano e Santos, Luizão zagueiro e Luiz Fabiano com o resenha da rodada. Um resumo também, enfim, comentários do nosso quarteto de ex-atletas, ex-craques a respeito da rodada do Brasileirão. Valeu, gente, pela companhia. Valeu! Tite é procurado para assumir o comando da seleção da Venezuela. A Federação Venezuelana de Futebol abriu conversas com o técnico Tite para que ele assuma o comando da seleção masculina do país no próximo ciclo de Copa do Mundo. Na semana passada, após o insucesso em levar a Venezuela para a Copa do Mundo de 2026, o argentino Fernando Bocha Batista renunciou ao cargo de treinador da seleção. Desempregado há um ano, desde que deixou o Flamengo, Tite ainda avalia o futuro da carreira. Nos próximos dias, ele passará por uma cirurgia no joelho e só depois decidirá os próximos passos. A operação de Tite não é um empecilho para a Federação Venezuelana, que não tem pressa em definir o próximo treinador. Recentemente, Tite foi procurado pelo Fortaleza, mas informou que não pretende trabalhar até o fim do ano.